Bem, nesse tópico vamos entender os conceitos de difusão e osmose, sempre levando em consideração que na célula vegetal, que está com metabolismo dinâmico, ocorre uma movimentação constante de íons e moléculas, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora da célula, e também entre um ponto e outro no interior da célula vegetal. Então, a difusão é o movimento espontâneo de uma molécula ou de um íon, sempre da região onde ele está em maior concentração para uma região de menor concentração. Portanto, para que a difusão aconteça, é preciso que exista um gradiente de concentração, ou seja, uma diferença de concentração entre dois pontos. E o que seria a osmose? A osmose é o processo de difusão da água, mas na presença de uma membrana semipermeável. Vamos entender então quais são os princípios da difusão. Para entendermos os princípios da difusão, nós temos que lembrar que os átomos e moléculas que formam os diferentes corpos apresentam movimentos aleatórios de translação, rotação e vibração. Esse movimento é chamado de agitação térmica. Então, por exemplo, uma molécula de água é formada por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Cada átomo é formado pelas partículas, elétrons, prótons, e essas partículas, elas apresentam movimentos próprios. Então, a energia térmica, ela seria a energia interna das moléculas devido a esses movimentos. E ela é definida também como a soma da energia cinética e potencial associada aos elementos que constituem a matéria. Essa agitação térmica, então, é que faz com que, por exemplo, as moléculas de uma solução não estejam estáticas. Elas estão se movimentando o tempo todo, colidindo umas com as outras. E, eventualmente, esses movimentos aleatórios de colisão entre as moléculas, trocando energia cinética, pode resultar no movimento das mesmas em uma determinada direção. Então, vamos entender agora por que a difusão de íons e moléculas requer uma diferença de concentração entre dois pontos. A maior concentração de moléculas num determinado ponto significa maior probabilidade de colisão entre essas moléculas devido aos movimentos aleatórios aos quais nos referimos no slide anterior e, portanto, significa maior agitação térmica, maior energia cinética e maior capacidade das moléculas de realizarem trabalho, que no caso é o movimento. Vamos imaginar então que a gente tenha dois recipientes A e B separados por uma membrana permeável aos solutos e à água. Bom, então, no recipiente A temos 500 moléculas do soluto vermelho 1
dissolvidas em 1 litro de água. E no recipiente B temos 500 moléculas do soluto 2 azul dissolvidas em 1 litro de água. Bem, então vamos ver o que acontece com o movimento das moléculas do soluto 1 e do soluto 2. É possível observar pelo esquema que as moléculas do soluto 1 tendem a se mover para o recipiente B, devido à diferença de concentração do soluto 1 entre os pontos A e B. E as moléculas do soluto 2 tendem a se mover do recipiente B para o recipiente A, também devido à diferença de concentração do soluto 2 entre os pontos A e B. Então, o que faz as moléculas do soluto 1 se movimentarem de A para B é a maior energia cinética das moléculas do soluto 1 no recipiente A. E o que faz as moléculas do soluto 2 se movimentarem de B para A é a maior energia cinética das moléculas do soluto 2 no recipiente B. Então, no equilíbrio dinâmico, o movimento maior das moléculas cessa porque as concentrações ficam iguais tanto do lado A como do lado B. E isso significa que tanto o soluto 1 como o soluto 2, nesse caso, apresentam energias cinéticas iguais em A e em B, porque estão nas mesmas concentrações em ambos os pontos. Então, aqui nós temos uma figura retirada do livro Thais Zeiger, que ilustra o mesmo processo, mas apenas considerando as moléculas vermelhas e azuis colocadas no mesmo compartimento, no caso, sem a presença da membrana permeável. E a mesma coisa vai acontecer. Então, as moléculas vão se deslocar para lados opostos até que seja atingida a situação de equilíbrio. E é por isso que a difusão também é definida como sendo um movimento líquido de moléculas que ocorre devido à agitação térmica. E, portanto, com essas explicações, foi possível entendermos por que íons e moléculas que se difundem no solo e dentro das células, através do processo de difusão, dependem da diferença de concentração entre dois pontos.